Olá, bem-vindo à aula de História. Hoje iremos abordar a crise dos valores tradicionais, bem como vamos também abordar a emancipação feminina. Já na aula das transformações da vida urbana e da sociabilidade urbana, abordámos algumas mudanças na população europeia. Hoje, então, vamos abordar as mudanças a nível dos valores tradicionais. É por esta primeira parte que iremos começar. Ora bem, os valores são nada mais do que aquilo que há dentro de nós, aquilo em que acreditamos e aquilo que procuramos seguir, ou seja, a nossa forma de nos relacionarmos com a vida e com os outros. Então, há aqui uma mudança nestes valores. Primeiro devemos encontrar aqui uma razão. Num primeiro momento, no século XX, nos primeiros anos, realmente há uma prosperidade económica desenfreada, de certa forma, e isso leva a que as pessoas achem que realmente há uma boa qualidade de vida e deve-se viver da melhor forma possível. No entanto, há um pormenor que vai então trazer o reverso da medalha, e esse pormenor bem grande é a Primeira Guerra Mundial. Também ela, mais uma vez, traz consequências nesta forma também a nível dos valores tradicionais. Depois da Primeira Guerra Mundial, até porque começam a surgir os movimentos autoritários, começam também a decair os valores mais humanistas, mais juntos do homem e que trazem, de certa forma, a moral e a prática do bem. Então, de certa forma, esses velhos valores, os velhos valores tradicionais começam a decair, começam a desaparecer e começam a surgir uns valores completamente diferentes, tanto a nível político, muitas vezes, se falarmos dos regimes autoritários, mas também na forma da própria população, da população comum, se envolver e relacionar entre ela. Ora, chamamos a esse fenómeno de anomia social. Ou seja, o que é a anomia social? A anomia social é, primeiro, mudanças bruscas na vida, ou seja, algumas formas de viver completamente diferente e que se deram repentinamente, e por outro lado podemos também dizer que é a ausência de regras. Ora, todas estas situações que acabámos agora de falar estão já a dar então aqui uma ideia de que provavelmente os comportamentos começam a transformar-se. Portanto, é normal que não só a prosperidade dos primeiros anos do século XX, mas também o que vem depois da Primeira Guerra, trouxe completamente um comportamento diferente. Portanto, encontramos novos comportamentos. E é aqui que podemos fazer uma transição para o tema da emancipação feminina, como está no título que ditei no início da aula. Ora, e o que é isto, a emancipação feminina, e que transformações são estas no meio das mulheres e, obviamente, no seio da população feminina? A emancipação não é nada mais, nada menos do que o atingir uma independência que até então não existia. Então, como é que a mulher atingiu essa independência que hoje em dia conhecemos? Durante a Primeira Guerra Mundial, os homens, obviamente, estavam mobilizados para as frentes de guerra, o que faz com que dentro das cidades e nos países haja cargos que devem ser ocupados por outras mãos. Neste caso, as mulheres. As mulheres que até então estavam muito habituadas a lides mais domésticas, começam então a ocupar cargos que até então seriam feitos pelos homens. Demonstram desta forma então que conseguem lidar com as situações. De certa forma que ganham a sua própria, aos poucos e poucos, ganham a sua própria independência financeira, bem como demonstram que realmente têm as competências para grandes cargos que normalmente seriam para o sexo masculino. Ao longo do
final, ao longo destas décadas do século XX, a acompanhar esta emancipação feminina vem, obviamente, vêm e aparecem os movimentos feministas, logo desde o início do século. Estes movimentos feministas fazem questão de que se deve exigir, se deve lutar e reivindicar os direitos das mulheres. E que tipo de direito é então que esta emancipação feminina procura alcançar? Obviamente, podemos dar como exemplo a participação em eleições ou até em cargos públicos. Para além dessa situação, ou para além destes exemplos, podemos dizer que os movimentos feministas procuram lutar para que as mulheres tenham igualdade de direitos iguais aos dos homens, seja no local de trabalho, seja até dentro da família. Ora, para além destas situações, podemos dar outros exemplos. A mulher começa a viajar sozinha, algo que hoje em dia é bastante normal, mas que na altura, portanto, nestes primeiros anos do século XX, seria algo muito difícil de acontecer, pois havia uma grande dependência da mulher face ao homem, face ao seu marido, ou então, enquanto novas, face ao patriarca da família. Também começa nesta altura, muito antes e depois da Primeira Guerra Mundial, começam a desafiar, de certa forma, as tendências tradicionais. Lá está, perdem-se os valores tradicionais e, neste caso, as mulheres também são mais ousadas a nível de vestuário, a nível de penteados, a nível de moda. Procuram, inclusive, abordar os clubes noturnos, como já falámos na aula das transformações da vida urbana e da sociabilidade. E então, o que nós encontramos da emancipação feminina é que realmente ela procurou libertar a mulher dessas algemas que a sociedade ao longo dos séculos lhe havia dado e procurar deixá-la ser um pouco mais livre, ou aliás, livre o suficiente para ser igual ao homem e procurarmos uma democracia completamente igual.